Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? É a correria do dia a dia, mas estou de volta para falar de um tema que está sacudindo novamente não só o Oriente Médio, mas o mundo, que é justamente a guerra. Será que já é guerra? Será que já é guerra entre Israel e Irã? Então hoje eu quero falar rapidamente sobre os impactos, também os estímulos que levaram ao ataque israelense ao Irã, a resposta iraniana, o que a gente pode pensar para o futuro dessa coisa, né? Então, o bate-papo hoje é para falar de um tema muito importante e que está aí, né, na ordem do dia de todos os canais, de todas as universidades que discutem, né, centros de pesquisa que discutem relações internacionais, política externa e política internacional. Minha primeira pergunta é: por que agora? Por que agora que Israel ataca o Irã? E aí eu tenho quatro questões que são fundamentais para a gente poder entender o ataque hoje. Não é de hoje que Israel pretende atacar o Irã. Isso é uma conversa há mais de 20 anos, né? E principalmente Netanyahu, que muitas vezes já foi à Assembleia Geral das Nações Unidas, levando um cartazinho mostrando como que o Irã já estava quase conseguindo fazer uma arma nuclear. Ele já tinha a pretensão de tentar destruir a infraestrutura militar, principalmente nuclear, do Irã. Por que faz isso agora? Eu tenho quatro questões que são importantes para a gente poder entender isso. A primeira, que os ataques do dia 7 de outubro de 2023 do Hamas contra Israel gera uma fala por parte do governo israelense de que o Irã apoia o Hamas e que isso era algo que também poderia fortalecer uma ação israelense contra o Irã. Então, do ponto de vista discursivo, narrativo, a ação do dia 7 de outubro, né, naquele dia desastroso contra a população civil israelense, o Netanyahu então vai reverberar essa narrativa no sentido de que o Irã está metido naquilo, está envolvido naquilo. Essa é a primeira questão. A segunda questão é que ano passado nós tivemos um impacto muito grande nos aliados do Irã na região, nas forças proxies do Irã na região. Então, a ação de Israel contra o Hezbollah no Líbano, o fim do governo Bashar al-Assad, o enfraquecimento dos Houthis ali no Iêmen e das milícias xiitas no Iraque, isso empoderou muito Israel. Então, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico, a realidade regional para Israel é completamente diferente e favorável a Israel. Então, no ataque que aconteceu na quinta-feira passada, né, contra o Irã não pôde contar com as baterias antiaéreas que estavam dentro da Síria, com as baterias antiaéreas que estavam dentro do Iraque, com as baterias antiaéreas e com os mísseis do Hezbollah no Líbano. E isso abriu quase que uma avenida para que Israel pudesse atacar com mais tranquilidade o Irã. Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o apoio que o governo Trump dá a Israel. Mesmo Trump não querendo, né, uma confrontação militar agora com o Irã, Israel força a porta. Não é? Ele força a porta e o governo americano, de certa forma, aceita. Então, a natureza do regime nos Estados Unidos também favorece a ação de Israel. E o último ponto, que também nos ajuda a entender o porquê dessa ação agora, é que Israel tem um problema político doméstico forte desde o dia 7 de outubro de 2023, que é a manutenção ou não do governo Netanyahu. Eu tenho repetido isso em várias ocasiões, não é? Quem busca um governo sem fim, busca guerra sem fim. E é isso que acontece nesse momento. A guerra contra, né, o Irã representa uma tentativa do governo Netanyahu de se manter no poder. Então esse elemento doméstico reforça esse intento israelense, do governo israelense, de ocupar a opinião pública, ocupar, né, a população israelense com guerras que não acabam e que não permitem, então,
é uma discussão política sobre a realidade política e democrática de Israel e que isso poderia gerar provavelmente uma caída do governo israelense. Então esses 4 fatores são essenciais para a gente poder compreender um pouco melhor o que acontece agora e o porquê que isso aconteceu agora, né? Então, Israel ataca o Irã no momento em que os Estados Unidos tentavam um acordo com o país persa. Estava marcado para agora, para domingo, né? Uma reunião mediada pelo Oman entre Estados Unidos e Irã para tentar encontrar uma alternativa que não fosse a guerra. E a ação israelense acontece no momento para tentar desarticular e não permitir um acordo entre Estados Unidos e Irã. Tanto que isso é evidente que quando entra na pauta a possibilidade de permitir o Irã enriquecer urânio a 3,5%, né, baixo para fins pacíficos, com a participação de outros atores regionais, e a sinalização de que isso poderia funcionar, Israel então ataca o Irã. E a ideia seria acabar com qualquer possibilidade da balança de poder do Oriente Médio ser colocada em xeque. Balança que é favorável a Israel, porque é o único país no Oriente Médio que possui armas nucleares. O Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, né? Então, ele sempre diz que usa essa tecnologia para fins pacíficos. Mas existe ali uma questão que o Irã enriquece urânio a uma porcentagem maior do que é necessário para fins pacíficos. Mas isso é uma resposta que ele dá também a um mundo hostil. Ao mundo hostil à sua presença regional. Então, quando Israel ataca o Irã, ele tenta diminuir a capacidade nuclear e militar do Irã, porque no momento em que o Irã consegue ter armas nucleares, muda completamente o caráter das relações de poder naquela região e desfavoravelmente a Israel. Então, esse é um problema que o mundo vive, foi uma aposta perigosa que Israel impõe ao mundo, porque o conflito ele pode escalar. O Irã não é um país qualquer, é um país com mais de 100 milhões de habitantes, é um país com infraestrutura nuclear e uma infraestrutura militar impressionante. Não basta só ter a arma nuclear, é necessário entregar a arma nuclear. E isso o Irã tem muito bem desenvolvido, com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, drones suicidas, mísseis hipersônicos, né, balísticos hipersônicos. Então, de fato, não é uma brincadeira no parque. E essa condição coloca o mundo numa situação de espera e de suspense. Nós estamos vivendo agora o que nós chamamos de tit for tat, que é toma lá, dá cá. Israel bate, Irã bate de volta. Israel bate de novo, Irã bate de volta. Nenhuma das partes estão usando as suas melhores armas. As melhores armas serão utilizadas no momento em que a escalada mudar de nível. E aí sim, outros mísseis balísticos que o Irã possui poderão ser utilizados. Outras armas que Israel possui também poderão ser utilizadas. Agora, essa é uma guerra de uma natureza diferente. Por que ela é diferente? Porque ela envolve 2 países que estão distantes um do outro. O Irã está a mais de 1.600 quilômetros de Israel. Quando a gente pensa a realidade no campo, né, de operações, Israel, né, se eu pego, vamos pegar Jerusalém ou Tel Aviv, e se eu faço uma linha até Teherã, são basicamente 1.600 quilômetros. Então, essa guerra, ela não vai ser uma guerra convencional. Os ataques que Israel fez ao Irã, os primeiros ataques, não foram ataques da sua força aérea. Foram operativos que lá estavam, que já estavam infiltrados no Irã, que utilizaram drones para atacar bases iranianas. O que revela como que essa operação já havia sido preparada há muitos anos. Muitos anos.
com o melhor da inteligência israelense, com o melhor dos equipamentos, né, de informação israelense, eles vão conseguir driblar uma série de forças antiaéreas que o Irã possuía. Mas essa guerra, ela não é uma guerra convencional para artilharia, para infantaria ou para a cavalaria. Essa é uma guerra que vai envolver a superioridade aérea. E por isso que é tão importante imaginar a capacidade defensiva do Irã, com as suas forças antiaéreas, e a capacidade ofensiva de Israel. E por outro lado, a capacidade dos mísseis balísticos iranianos e dos drones iranianos retaliarem as ações de Israel. Essa guerra pode transbordar? Pode, mas eu não acredito que ela vá transbordar. Em razão do quê? Em razão dos custos que isso envolve para o mundo inteiro. O preço do petróleo já subiu, as bolsas já despencaram, o valor do dólar já aumentou. Essa instabilidade não é algo que favoreça principalmente o maior aliado israelense, que se chama Estados Unidos da América. O barril do petróleo mais caro não ajuda o Trump na sua busca de diminuir a inflação. Essa guerra não melhora a perspectiva do governo Trump de dizer: não gosto de guerras, quero pacificar o mundo. Então, todos esses fatores podem interferir na condução da guerra. O Irã já disse que não faz sentido negociar com os Estados Unidos um acordo nuclear neste momento, porque está sendo atacado por Israel, que utiliza armas americanas. Israel não teria a menor condição de atacar o Irã se não fosse pelo apoio estadunidense. Israel é uma força militar impressionante, mas como o próprio John Mearsheimer aponta, é uma força dependente dos Estados Unidos, enquanto o Irã tem conseguido furar o domo de ferro e retaliado Israel com violência também. Eu acho que a guerra não transborda pelos interesses envolvidos, interesses de China, interesses de Rússia, interesses dos Estados Unidos, interesse da União Europeia, mas nós não temos uma condição de prever até que ponto, né, a resposta iraniana pode gerar impacto dentro de Israel para Israel aceitar parar os ataques. E até que ponto as ações israelenses dentro do Irã podem levar o seu núcleo político a aceitar algum tipo de acordo, cessar-fogo ou alguma outra combinação política com relação ao seu programa nuclear para os Estados Unidos e para Israel. Então nós vamos aguardar os próximos dias, observar com muito cuidado o que pode acontecer, mas o que estamos observando é que essa não é uma disputa entre uma força muito maior e uma força menor. Estamos falando de duas forças regionais importantes no Oriente Médio e que isso gera impactos negativos na região e no mundo. Ontem, o presidente Donald Trump, numa ligação com o príncipe saudita Mohammed bin Salman, discutiram as repercussões desse conflito, e lembrando que, ao contrário, né, do que existia antes, o eixo da resistência, que era esse crescente xiita comandado pelo Irã, Hezbollah, Houthis, Bashar al-Assad na Síria, ele, de certa forma, foi desmantelado, mas um outro eixo está sendo criado, que se chama o eixo árabe. E esse eixo árabe é liderado pela Arábia Saudita. E esse também tem poder dentro daquilo que Estados Unidos e Israel imaginam de importante para a região. Então a conversa do Mohammed bin Salman e do Donald Trump traz, né, um elemento novo. O próprio governo saudita condenou a ação de Israel contra o Irã. Então vamos observar o que pode acontecer nos próximos dias e torcer para que a fervura possa diminuir e que os impactos disso para os países envolvidos, para a população civil e para a estabilidade global também possam ser diminuídos. Um abraço e até a próxima.